Boas-vindas. Olá a todos. Espero que todos, enfim, estejam bem nesse momento que nós estamos vivendo. Para me reapresentar, caso alguém não tenha assistido a primeira aula ou não me conheça, eu sou Martina Davidson, sou lésbica, não binária, anarquista e militante em prol da libertação animal, que é um pouco o que a gente vai tratar nessa aula, nessa conversa, na qual a gente vai tentar dar um enfoque diferente para as práticas que estão relacionadas à forma de interagir entre animais humanos e animais, né? Eu sou doutoranda, atual doutoranda e mestra também na mesma área, que é bioética, de ética aplicada e saúde coletiva. E bom, vou fazer esse convite para a gente conversar, para a gente poder ter um espaço de troca importante depois na aula. E para isso eu vou basicamente assim traçar alguns pontos que eu acho necessários para a gente entender a relação entre a colonialidade e a relação humano e não humano. E, além disso, né, os recursos e os legados que ficaram de forma colonial na nossa sociedade e como eles estão altamente atrelados também a uma luta antiespecista que pode ou não se traduzir em diferentes veganismos. Não só aquele veganismo que a gente sabe, aquele veganismo da Xuxa, que é pagar muito dinheiro por uma comida, mas um veganismo que possa pensar em agroecologia, um veganismo que possa pensar na relação entre o racismo e a opressão com os animais não humanos, né? Que são veganismos que já existem e que muitas vezes são ignorados pela mídia, são ignorados pelas... acho que pelas pessoas, inclusive, que se autodenominam veganas ou veganes, né, de forma geral. Para isso eu proponho que a gente pense, né, como a própria Maria Lugones fala na sua obra mais conhecida, que é, né, tratando sobre a criação da categoria de gênero com o processo de colonização. Ela começa falando que, na verdade, para ela, a grande criação colonial é basicamente a criação e a separação entre humano e não humano, né? E na categoria de não humano, não se incluiriam somente os animais, as plantas, o meio ambiente, mas se incluíam também aquelas pessoas que não são humanas o suficiente para entrar na categoria de humana. Isso, obviamente, na visão colonizadora, supremacista branca, eurocêntrica, cristã, heterocentrada, ciscentrada e assim por diante, né? E quem seriam, né, as pessoas humanas? As pessoas humanas seriam principalmente aquelas que compartilham de uma branquidade cristã e eurocêntrica, obviamente com hierarquias dentro dessas existências. Por exemplo, as mulheres brancas que vieram acompanhando colonizadores eram vistas enquanto, de alguma forma, animais domesticados e domiciliados, né? Então, já existe uma animalização, inclusive dentro da própria raça branca, que também tem, obviamente, muito a ver com essa separação humano-não humano que se criou de forma colonial. Por que eu falo que se criou, né? Porque, na verdade, muitas sociedades de povos originários, sociedades tribais, culturas, epistemologias, cosmovisões, não têm uma separação entre humano e não humano, né? Na verdade, existe uma separação entre cidade e o que é natureza, né? Então, os seres humanos estariam incluídos nessa concepção de natureza e, portanto, a classificação humano e não humana, que é o que permite que a gente, enfim, determine hierarquias, que a gente determine, a partir dessas hierarquias, relações de exploração, relações de violência, não existiam, né, antes dessa chegada colonial. Eu não estou dizendo que não existia nenhum tipo de violência antes da colonialidade, não é antes da colonização, não é sobre isso, né, mas é sobre pensar em como as divisões e as imposições epistemicidas, né, por parte que vieram, né, desse processo de colonização, contribuem para o que a gente chama de especismo, né, que é de forma muito geral a opressão baseada na espécie, né? De alguma forma mais geral.
mas vai além disso, né? Como a gente falou anteriormente, as mulheres, mesmo que brancas, né? Na verdade, as mulheres brancas eram vistas enquanto animais domesticados, domiciliados, e por isso existia uma ideia de como elas eram mansas, existia uma ideia que determinava que elas eram bem-vindas dentro do lar, que elas cumpriam um papel social importante para os colonos, enquanto seres humanos, e aí não, obviamente que existia hierarquização entre mulheres e homens, entre pessoas heterossexuais e não heterossexuais, e a gente pode continuar somando a isso, mas dentro das pessoas que foram racializadas no processo de colonização, existiu a determinação moral, ética, a relação moral, ética e política com essas pessoas, tratando-as como animais não humanos. E o que isso quer dizer, né? Existe um recurso de animalização que é utilizado pelos colonizadores para determinar quais são aquelas pessoas, ou existências, ou corpos, que são merecedores de participação em termos de justiça, participação social que não exploratória, que não na base da exploração dessas mesmas pessoas enquanto mão de obra, instrumentalizadas, objetificadas e etc. Então aqui a gente já começa a traçar uma origem comum entre, por exemplo, a opressão de gênero e a opressão especista, né? De alguma forma, a separação entre humano e não humano não feriu unicamente os animais não humanos, mas feriu também todas as pessoas racializadas, pessoas com o gênero subalternizado, né? Que, enfim, por exemplo, o Lugones fala mais do caso das mulheres, mas existiam e existem culturas que não reconhecem nem essa dicotomia entre mulheres e homens, né? Então é importante marcar isso. Mas essa separação cria a possibilidade, uma nova possibilidade de dominação, exploração e violência que se dá com base na animalização. E eu acho que eu vou me ater bastante a principalmente esse sentido e essa origem, né? As autoras Af e Siuko, no seu primeiro livro, que chama Afroism, tratam sobre o perigo, por exemplo, das analogias que muitas vezes o veganismo neoliberal utiliza, né? Que coloca uma foto de um ser humano em situação de opressão no passado ou no presente, mas principalmente fazem alusão a acontecimentos e fenômenos violentos do passado e comparam com a situação dos animais não humanos atuais, quando na verdade essas analogias têm uma série de problemas. Primeiro, que elas são racistas, que elas são antissemitas, que elas são machistas, elas são LGBTI-fóbicas ou queerfóbicas e assim por diante. Segundo, que elas não reconhecem o fato de que essas pessoas são animalizadas até o dia de hoje. Esse legado ficou, né? E que, na verdade, não é como se o racismo, o machismo, a LGBTI-fobia, a queerfobia, o capacitismo fossem opressões que já estão erradicadas, que já não são um problema. Quando, na verdade, elas são um problema muito grave social. E quando a gente está tentando falar do especismo, na verdade, faz muito sentido para mim seguir as irmãs Ko quando elas dizem a origem comum entre o racismo, o especismo, o heterocentrismo, digamos assim, ou a heteronormatividade, cis-heteronormatividade, a origem disso se deu no processo colonizatório, nos legados da colonização, a partir do momento em que a supremacia branca se estabeleceu e criou um ser ao que se quer almejar ser, né? Então, aquele homem cis, hétero, branco, rico, do norte global, cristão, principalmente europeu, né? Acaba sendo uma referência para, enfim, o que se deveria ser, né? E todas as formas desviantes desse ser, elas são, de alguma forma, menos humanas ou animalizadas, né? E aqui eu sempre acho interessante falar sobre a política das diferenças, né? Que Walker, em 1979, a Alice Walker, fala que, na verdade, ela introduz um trecho no qual ela termina
concluindo de que o lugar das subalternidades é a diferença, é o lugar da diferença. O não lugar se torna um lugar. E quando ela conclui isso dessa forma, e se você ler o texto inteiro, existe a possibilidade de entender que quanto mais você for divergente, né, desse ser ideal, mais você vai ser oprimido na sociedade. E isso demonstra pra gente que os animais não humanos são oprimidos também, inclusive pelas pessoas que têm o privilégio de espécie de serem humanas, né? E aí eu falo principalmente das pessoas que têm o direito de ocupar a humanidade plena, que obviamente não inclui as minorias políticas interseccionadas, entroncadas, que existem, né? E a partir disso, assim, me gera um grande incômodo que o veganismo tenha se pautado ao redor de uma ideia de consumo, né? O veganismo seria uma das respostas possíveis, existem várias, mas essa seria uma das respostas possíveis para a luta contra a exploração e opressão com base na espécie. Isso foi gerado muito ao redor de sociedade de consumo, né? E a criação de novos produtos veganos pelas mesmas empresas que, na verdade, não carregam nenhuma vontade de romper com o especismo, né? Mas, na verdade, criam novos nichos de mercado, criam novas estéticas que a gente acaba almejando, criam novos produtos que a gente sente necessários. E esse tipo de veganismo, que é o veganismo dominante, o veganismo de V maiúscula, é o veganismo que me desinteressa. Os veganismos que mais me interessam são aqueles que, com base em epistemologias distintas, com bases em pensamentos decoloniais ou descoloniais, conseguem criar uma resposta diferente do que esse veganismo neoliberal branco. Conseguem criar respostas que incluam, por exemplo, a ruptura com a soberania alimentar, que consigam romper não só com uma opressão, mas com um grupo de opressões, entendendo a sua origem comum, mas sem as comparar de forma a invisibilizar as diferenças entre elas, né? Esses veganismos são os que me interessam. Esses veganismos são o movimento afro-vegano, são os veganarquistas, são os veganismos populares e assim por diante. E para isso, eu sinto a necessidade de sair um pouco da caixinha dos mesmos, e aí eu utilizo o masculino de forma proposital, dos mesmos autores de sempre que falam e tratam sobre a ética animal, que para mim não dão conta do problema e da complexidade do problema. Que na verdade acusam as pessoas que engajam em uma luta intersetorial, né, uma luta que se compromete com a ruptura com as opressões, que considera essas pessoas como, entre aspas, humanistas, sem entender a complexidade, enfim, que vem a partir de, em parte, né, porque vai muito além disso, do que eu tratei anteriormente. E aí, a partir disso, eu acho que é interessante sair dessa caixinha e começar a utilizar argumentos que, por exemplo, os feminismos decoloniais nos trazem, ou seja, utilizar o ferramental de crítica ao feminismo hegemônico, né? Que seria aquele feminismo europeu, branco, cis hétero, rico, né? Ou classe média, talvez, que tem origem, se manifestou no sufragismo, por exemplo, principalmente no sufragismo europeu, e pegar a crítica a esses feminismos como talvez excludentes mesmo de determinadas diferenças, e utilizar esses argumentos para criticar esse veganismo dominante, esse veganismo de V maiúscula, que é o que na verdade a gente acaba tendo muito mais contato quando a gente começa, ou quando a gente, sei lá, assiste alguma coisa ou vê um outdoor pelas ruas ou em casa, ou onde seja, né? Que é um veganismo que de fato não tem nenhum poder de transformação social, porque serve ao mercado, porque serve a reforçar outras opressões que não a opressão especista, e inclusive às vezes também não rompem com o especismo. Então essa é um pouco a proposta, que a gente converse a partir desse lugar, que é um lugar muito diferente do qual a gente está acostumada, né? Não é à toa que se cria um estereótipo ao redor das pessoas veganas, né? Que é o estereótipo de ricas, que é o estereótipo de
higienizadas, que é o estereótipo de brancas ou de pessoa good vibes que faz yoga e etc. E nada contra ser uma pessoa que faz yoga, etc. Não é essa a questão, né? Mas a questão é que, na verdade, as respostas sempre foram dadas por diferentes pessoas. O problema é que ninguém esteve disposto a escutar. Não é que essas pessoas não falavam, essas pessoas sempre falaram, né? A partir das suas próprias cosmovisões, epistemologias, histórias e etc. E para mim é interessante recuperar tudo isso e colocar talvez uma centralidade na subalternidade que produz veganismos distintos ou que produz relações antiespecistas a partir de outro lugar. Muito obrigada, espero que, enfim, tenha sido uma boa base para a gente discutir mais tarde. E muito obrigada a todos.